Nota: algumas notas do livro estarão disponíveis na descrição. Capítulo 7. Jane. Responsabilidades. Eu tinha muitas. Tenho deveres a seguir com perfeição. E como uma princesa de uma hierarquia primordial, sempre faço o meu dever. Sou responsável por habilitar e curar, orientar todos aqueles que chegam nas vilas, aqueles possíveis líderes. Em Priemb, nós cuidamos dos recém-chegados em Anlinsley, aqueles que falecem no reino físico e agora pertencem à nossa dimensão. Minha mãe, minha família, todos nós vivemos em Gaia durante a Era dos Primórdios com os humanos, há cerca de 29 mil anos atrás. Quando nós precisamos ir embora do solo terrestre pela caça e a falta de habitat, para nosso povo, migramos para Linsley. Passamos pela transmutação e, após ganharmos a nossa nova forma, começamos a readaptar a este reino. Eu cheguei aqui quando era criança, esperançosa e brilhante. Tinha aproximadamente 2 anos humanos. Nos adaptamos fáceis ao reino. Tinha a vegetação que comíamos, a paz que precisávamos, principalmente como criaturas mágicas. Anne era um dos seres mais gentis que já conheci. Ela nos, ela nos acolheu com amor e compaixão. Cuidou de todos nós até que nós pudéssemos viver sozinhos nas terras. Raul nos ensinou a caçar, lutar e andar sobre duas pernas. Ensinou a cada um a não depender de ninguém. Ambos nos letraram, além de nos ensinar a escrever angélico e demônicos. Eles eram calmos, muito respeitosos conosco durante todo o nosso período de adaptação. Depois de 20 anos vivendo em Linsley, minha mãe, que já era líder de uma quantia enorme de terra, fundou o Beco de Arco-Íris, o Lago dos Reflexos, o Beco de Cristais. Ela sozinha comandava com perfeição. Raon a ensinou muito bem como ser uma líder. Ela aprendeu rapidamente, assim como o seu ensinamento passou para a nossa geração. Ela ensinou a cada um de seus filhos a liderar. Cada um dos seus 7 filhos eram perfeitos como ela, como todos nós, pouco a pouco. Já sabíamos como portar de frente diversas espécies distintas, escrever e falar pelo menos 3 línguas dimensionais diferentes. Éramos filhos das princesas dos unicórnios, até que tudo aconteceu. Em um dia qualquer de lições, para cada um do nosso povo primordial, tudo estava em paz quando aconteceu aquele maldito primeiro eclipse híbrido, onde o céu se tornou vermelho e preto. Lembro de estar sentada ao lado dos meus irmãos, com nossa governanta nos dando lições. Lembro do cheiro fresco das árvores que tinha na estufa, aprendendo sobre energia e limpeza e cura através das plantas. E foi um grande temor na terra que fez todos nós acordarmos para o além e sairmos de dentro da casa de vidro. O primeiro grito que eu ouvi foi tão cortante. Foi pior que o grito das murtas, até que todos aqueles seres inocentes começaram a ser massacrados, correndo de um lado para o outro, tentando se proteger. Alguns nem sequer morreram por armas, e sim pisoteados por outras hierarquias. Milhares de fadas foram encontradas esmagadas depois de alguns dias. O vento parecia tão calmo. Naquele momento se transformou numa mistura ardida. Era como respirar ácido e fumaça. Eles invadiram, querendo o filho de Eniel e Raum. Saíram destruindo a nossa terra. E quem quer que estivesse dentro dela. E a mansão também. Foi um verdadeiro banho de sangue. Os demônios decapitavam, os anjos queimavam tudo que viam pela sua frente. Tudo que tinha vida, eles matavam. Eu tive certeza que a vida não era somente paz naquele momento. Como até agora o que eu conhecia queria dizer sentir dor estava ali, naquela invasão.
eu conheci o monstro sedento e indomável chamado medo. Eu tinha me perdido dos meus irmãos e corri em direção à minha governanta que gritava para chamando e procurando todos nós, ainda perto da estufa. Não me lembro por qual razão nos separamos, mas me lembro dela chamando pelos nossos nomes. Cada um de nós, ela exasperava por nós. Até que uma hora um demônio a decapitou e sua cabeça caiu rolando aos meus pés. Eu a chutei sem querer, por estar correndo em direção a ela. Eu tampei minha boca para não gritar também, pois acabara de ver com meus próprios olhos a vida da minha governanta se esvairindo. O demônio me viu assim que se virou. Era enorme perto de mim. Fedia a pura merda e vômito. E eu já havia levantado, e ele já havia levantado uma lâmina, sem fazer muita força, somente arranhando aqueles emaranhados de espinhos vermelhos e ao redor de um pedaço de madeira. Ele iria me matar. Eu sabia disso naquele momento. Mas Eniel apareceu para me defender. Ela veio voando em direção ao demônio com a sua forma insólita de puro brilho, enfiando sem dó Lost Vein no centro da vida do demônio, partindo no meio. Ela falou para eu ir correndo em direção ao Lago dos Reflexos, que não ficava muito longe. Anlinze, naquela época, era tudo próximo, com as hierarquias ainda não estabelecidas. Lembro da quantidade de corpos mortos no chão e como que eu tinha que ficar indo e vindo entre eles. E agradecida a cada minuto por minha mãe ter me feito treinar corrida, enquanto eu aprendia a andar em dois cascos. Eu chorava tanto, mas meus olhos doíam. Meus cascos tinham pedaços de carne grudados neles com sangue até a dobra do osso de minha perna de animal. Minha felicidade foi tanta ao ver minha mãe viva, ver ela ali, fazendo ilusões à base de luz solar em volta do Lago dos Reflexos, mandando todos que estavam conseguindo chegar até lá mergulharem nas águas, onde as sirinas estavam ajudando a não nos afogar, beijando nossas bocas, nos dando seu ar. As sirinas começaram há alguns meses uma espécie de catacumbas dentro da água. Conseguíamos salvar alguns seres dessa forma, mas mesmo salvando, perdemos mais do que imaginávamos. Nossa rainha, nossos amigos, nossos parentes. Eniel foi morta com um machado de ferro infernal, e dentro daquela água fria era somente possível observar os flashes de luz bem no topo, o sangue caindo na água, a deixando suja e cada vez mais escura. As catacumbas não eram grandes o bastante para aportar todos os banidos que tinham no momento. Tínhamos somente poucos metros quadrados, e era muito pouco. Era simples. Começamos a sentir frio, fome no dia seguinte, e a água naquele ponto já estava tão imunda que não era possível ver nada além de uma completa escuridão. Depois que se passaram 3 dias dentro daquelas catacumbas, sem qualquer fio de esperança do que nos esperava no final, o ar das sirenas estava chegando ao fim e nós já não estávamos mais aguentando ficar dentro daquelas águas. Frio, fome. Uma fada se pôs à prontidão de ver o que estava acontecendo, se havia ainda algum infernal ou celestial rondando nossas terras. Ela nadou com sua pequena forma e leve, parecia uma pequena mosca nadando sobre a água. Quando ela voltou para dizer que não tinha ninguém. Nenhum de nós estávamos prontos para ver aquela cena. Não havia nenhum ser, divino, infernal ou criatura. O lugar era um mar de corpos, o sangue fedido, cheio de moscas em cima daquelas pessoas. O que, mais uma vez, um dia foi belo, agora era alimento para a peste. Se não eram larvas e vermes que comiam o chão, eram as cinzas que andavam e dançavam como fumaça no frio daquela manhã, e o lago nem sequer parecia um dia ter sido cristalino.
2 corpos boiavam inchados sem cabeça sobre a sua superfície. Era um lodo cinzento agora, uma massa. Como muitos de nós caíram em pranto. Alguns enlouqueceram somente de observar aquela cena, gritando e começando a se automutilar ali mesmo, vendo seus familiares amados, amigos e irmãos mortos. Agora tudo era cinzas. Tudo o que estávamos vendo. Entramos em pânico. Choramos, gritamos de dor. Eu não entendia por que fizeram aquilo. Não me lembro. Eu me lembro de ir às pressas em direção à mansão com minha mãe, pois alguns dos meus irmãos ficaram para trás para tentar acalmar os seres. Não encontramos Raum ou sua filha, mas achamos pedaços das seguidoras de Raum e Nádia pouco antes de chegar à porta da mansão. Nossa rainha tinha sido decapitada, caída no chão, ainda com Lost Vein em suas mãos. Era tanta morte que não sabíamos por onde começar. Não sabíamos o que fazer. Éramos poucos para conseguir arrastar aquela enorme quantia de corpos até algum canto em específico. Minha mãe deu a sugestão a todos que seria uma migração, sairmos daquele centro e deixar que o próprio tempo cuidasse daquele mar. Minha mãe pediu para que conseguissem recolher seus amigos e parentes, quem conseguisse reconhecer, pois ela os enterraria ou queimaria e levaria suas cinzas às estrelas, pouco antes de começarmos a nossa nova migração. Contudo, naquela pequena quantia não havia sobrado muito para contar a história. Éramos quase somente 2 dúzias de banidos. Minha mãe separou alguns deles, mandou em direções diferentes, deu ordens para sempre seguir em frente. E como compromisso, deu a cada um de seus filhos, para guiá-los e recomeçar a vida. As Serenas nadaram para longe, assim como todos os povos. Éramos 7 filhos. 2 da minha mãe nós encontramos mortos. Um decapitado, só reconhecemos por conta da forma de seu esqueleto. Ele estava em cinzas. Levamos menos de uma semana para partirmos. Minha mãe transportou todos até o céu de Anlinsley e jogou suas cinzas daqueles seres para o fim na imensidão do universo. Minha mãe não retornou depois que levou os mortos aos céus. Nós 5 sabíamos que ela nunca mais voltaria, até que um dia talvez retornasse com uma estrela, talvez para demonstrar o fim dos nossos tempos. Nós 5, com poucos anos, sempre comemoramos os dias de Fênix, o dia do renascimento. Hoje, todos que moram em Linsley, cada um dos primordiais, guiados pelas almas e as estrelas daqueles que um dia que partirmos, e que um dia nos tornaremos isto, pó estelar. Sempre seguimos em frente. Reerguemos tudo com tempo e paciência, mesmo não temos, meus irmãos e eu não tendo muitos anos naquela época. Conseguimos ensinar muitos dos outros seres a formar suas próprias hierarquias e obterem suas próprias identidades. Com o passar do tempo, nós unicórnios revivemos a Linsley, sempre nos lembrando de quem um dia fomos, do que vivemos e nunca esquecemos de nosso dever, nosso rei, nossa rainha e nossa princesa. Sempre, eu disse, sempre serão nossa esperança. Mesmo após os anos, os mais velhos terem um dia sempre o despertar, pois não se sabemos a última vez que estaremos abrindo nossos olhos nesta terra. Comemoramos como se fosse o último.
todos nós do reinos primordiais, as almas que salvamos, aqueles que curamos. Todos nós guardamos isso muito bem em nossas mentes, como nossas heranças, nossas lembranças, nossas raízes, nossos ancestrais. Então, hoje em dia, eu admito que, assim como Black, eu fiquei extremamente decepcionada ao ver o que nossa princesa se tornou. Mal sabia ela tudo o que tínhamos passado. Ela era filha de Raum e Eniel. O tamanho da força e poder daquela criança não estava escrito em qualquer papel divino. Mas eu amava meu povo, amava minha história, amava ser uma líder. Por isso eu iria ensinar esta garota, mesmo que seus pais, do mesmo jeito que seus pais me ensinaram. Eu iria torná-la uma princesa, uma verdadeira rainha, nem que isso me tornasse a próxima Fênix. Eu decidira colocar Taylor Comper Stephanie, sendo assim a sua cuidadora. Ela seria uma das minhas melhores escolhas. Apesar de Persephone ser muito impulsiva, ela sempre era determinada. Se tal ordem foi colocada, creio que ela faria sem hesitar. Mas, se foi um dia expulsa de seu reino e perdeu tudo, apesar de cada peso que aquela pequena alma carrega, tem um grande coração. Sempre amigável, depois que pega intimidade com alguém, e creio que tal criatura teria afinidade com Taylor rapidamente por sua personalidade. Eu poderia ter a colocado com Black como seu cuidador, mas eu não confio nele. Black, apesar de ser meu filho, o conheço bem, se apaixonaria por ela. Sempre teve muita curiosidade em saber como nossa princesa era. Mesmo que sem ao menos ele ter uma noção, ele sempre falava dela. Seria colocar o pescoço de meu filho em uma forca, porque se Taylor era metade demônio, algo de bom nela não prestava. Sendo alguém que não tem muitos amigos ou pessoas à sua volta, tudo que eu poderia ter desejado era a paz de meu filho e não um grande caos, pois o amor às vezes cria inimigos, e com ele amando, não iria ajudar nos ensinamentos de Taylor. E Jack a mataria nos primeiros piscares de olhos. Nem sequer o cogitei. Muitos dos outros seres de Priembe eram muito preocupados com suas tarefas e até mesmo familiares. Todos tinham seus certos deveres importantes para manter a ordem e a paz da vila. Persephone cuidaria bem dela. Afinal, era nossa princesa, quase imortal. Não teria como Persephone machucá-la, pelo menos não fisicamente. Mas eu reparei que eu cometi um grande erro. Um erro muito grande. Em menos de meia hora, Persephone já assustou. Fez questão que a garota tivesse medo dela. Parecia que precisava que Taylor tivesse tido uma primeira boa impressão com todos nós, para que ela escutasse com mais atenção e assim não entrasse em estado de completa negação. Tão profundo. Isso iria machucá-la. A verdade. Não era isso que queríamos. Não era isso que ela devia ter medo de nós. Quando cheguei na casa, desejando esmurrar Persephone, encontro Taylor deitada de bruços ao lado de Black. Ele estava em uma forma de pré-sombra. Parecia um jovem que tinha despertado de um pesadelo. Abraçando, eu só conseguia ver algumas das partes de seu corpo. Ele passou o dedo de leve no rosto de Taylor. Assim que chegamos, eu olho na direção dele e lanço um olhar de reprovação. Ele se encolhe e se retira. Taylor está deitada na cama com pequenos soluços escapando de sua boca. Ela estava amarrada.
As cores de suas peles se moviam conforme ela tremia. Graças aos ancestrais, durante sua recuperação na enfermaria, eu coloquei uma prestignação nela. Geralmente, os anátemas aprendem a morfar as suas formas naturais logo nas primeiras semanas, assim que desejam e quando querem. Porém, isso sempre foi feito com algum treino. Nem todos sabem morfar. Alguns preferem continuar em sua forma natural. Taylor estava na forma que chegou aqui quando se transformou. Quando ela não conseguia ver por conta da ilusão, ela veria a si mesma a forma ruiva e catastrófica que nós a encontramos. Jack, corte os fios, por favor. Nós não podemos deixá-la assim. Ele concorda com a cabeça, indo em direção a Taylor. Ele primeiro corta o fio de prata de sua perna antes de cortar as amarras de seu braço esquerdo. Quando ele vai cortar o direito, se debruçando em cima de Taylor ao terminar o corte e liberar seus braços, Taylor avança para cima de Jack, que recua com rapidez, impedindo que a faca entrasse em seu pescoço. Taylor fica de pé e, sem dúvida, o prendendo contra a parede com o antebraço. A faca apontava para sua costela, que acertaria direto no coração. Claro, se Jack tivesse um. Mas, mais velho e árduo do que com aquela criança, consegue tirar a faca apontada de sua costela com facilidade, pegando seu braço e virando em direção às costas. Jack segura ela com força, apesar de seu tilindrar de ouvir a faca caindo no chão. Taylor começa a se debater em seus braços, tentando se libertar. Me solte, seu merda! Diz Taylor, com um olhar raivoso para Jack, enquanto ele somente segurava com força aquele grunhido de dor contra ele. Taylor debate seus pés, o chutando para trás como um coice. Mas Jack somente dá uma risada sádica e se aproxima para cheirar o pescoço de Taylor. Ele queria sentir aquele cheiro, o cheiro do medo. Quem você pensa que é para falar assim comigo, sua ingrata? O tom de Jack era alto e claro. Você está assustada como uma criança. Jack abre a boca e dois pares de presas que tinha como o de um vampiro de ficção se aproximam do pescoço de Taylor. Ele dá uma lambida na veia pulsante que aparecia em seu pescoço. Como ele era maior que ela, conseguia segurar seus braços com uma única mão. E a outra, agora livre, foi levada a seu pescoço. Ele estava pouco e prestes a começar a matar Taylor. Eu levanto a minha mão, que começou a pulsar em cores fortes e vibrantes para impedir Jack. Porém, um tapa é mais rápido. Black sai de sua sombra e puxa Jack por trás, fazendo com que ele se desequilibre e solte Taylor, que, assim que fica livre, pega a faca do chão com grandes passos para longe e dá grandes passos para longe de Jack. E assim que a mão de Jack é levada para trás, ele olha para onde seu irmão estava nas sombras e dá uma risada. Você pode fazer algo? Disse Persephone, olhando com raiva para mim. O chifre na minha cabeça brilha. E Taylor estava começando a cortar o pescoço de Persephone com o seu. Conforme ela se debatia, ele ia para frente e para trás, extremamente perto de sua garganta. Taylor tinha que se esquivar quando estava ficando com os pelos arrepiados de raiva. Persephone simplesmente olha para mim. Taylor? Olhei para a garota. Sente-se, por gentileza. Jack e Persephone soltam a princesa, que cai no chão com um barulho alto. Ela, ela sai pisando fortemente no chão, com a sua transmutação e seu corpo ainda não nítido de uma mid-size. Isso realmente não mudou. Coloco a cadeira estilo Kyoto na frente das almofadas que Persephone tinha sentada no chão, juntamente com a mesa no centro.
completamente arranhada. Me sento em cima de uma das almofadas macias e olho em direção a Taylor. Me posiciono em suas pernas de lado para por não consegui-las colocar para trás por conta de suas formas. Como metade corsa, me sento ao lado de Taylor, que se levanta rapidamente meio desengonçada. Ela olha para a cadeira sem pernas e depois para mim. Por quê? Eu tenho que fazer o que você diz. Eu não quero nada com vocês. Me deixem ir embora. Agora! Ela bateu os pés no chão, fazendo tudo tremer na sala levemente. Os pratos na parede balançam. O tremor, sem dúvida, foi ouvido muito além do solo da casa, mas ela não percebeu isso graças aos ancestrais. Ela não conseguia ver as coisas com clareza, o que me ajudava. Internamente, agradeço Raon por me ensinar a arte da ilusão há séculos atrás e por conseguir aperfeiçoá-la com o tempo. Para Taylor, aquela casa não passava de um lugar estilo oriental, calmo, arrumado, quando, na realidade, todas as paredes continham arranhões, facas, lâminas, espadas, máscaras e algumas escritas sagradas, roupas de caça sujas jogadas pelo canto, alguns utensílios de cozinha, latas de carne de peixe, mas principalmente o lugar fedia a gato. Nós iremos te deixar ir embora. Taylor começa a ir em direção à porta com rapidez, mas antes que ela possa chegar a tocar aquela maçaneta, uma escuridão infinita toma conta da porta e de toda a sombra da parede. Mas antes eu quero te contar uma coisa. Tudo bem? Ela dá 2 passos para trás e olha para todos na sala com desdém. Dá um sorriso sarcástico, mas pela forma de que seu corpo estava rígido, ela estava morrendo de medo. O que eu... É o quê? Quer me contar uma historinha? Tem a ver com o que estou fazendo neste buraco infernal? Ou o que houve com meu amigo? Ou quem são vocês, criaturas escrotas? Tem, mas eu só deixarei você ir embora depois de ouvir o que eu tenho para te falar. Somente isso. Nenhum dinheiro de resgate, ou até mesmo um acordo. Ser morta, talvez espancada por ele. Ela aponta para Jack, que estava olhando para a camisa discretamente. Mas Taylor, assim que aponta, ele levanta a cabeça e lança um olhar extremamente ameaçador para a jovem. Ela olha para mim confusa. Sim, somente uma história. Mas, nesse caso, se você negar a ouvir o que tenho a te falar, vou permitir que Jack e Persephone, aponto para os dois, e ela olha para o lado, onde Persephone agora girava uma shuriken em sua mão. Que Taylor usou para nos ameaçar. Mas às vezes eu amo essas facas e as odeio ao mesmo tempo, pois o estrago que fazem para curar depois é extremamente difícil. Forjadas em ouro divino, aquelas eram verdadeiras maldições. Persephone gosta de facas. É uma longa história, criança. E Jack, ele gosta de fazer as coisas com as próprias mãos. Eu prometo, jovem, será uma história rápida. Logo vai poder ir embora. Digo calmamente. Ela relaxa os ombros e olha para a cadeira pequena. Aponto para o móvel em minha frente com um sorriso calmo e internamente pedindo e rezasse que ela viesse por conta própria se sentar. Eu jamais permitiria que Jack e Stephanie a machucassem. Taylor, graças aos ancestrais, dá um passo à frente, mas logo a escuridão de Black a empurra ainda mais, a fazendo caminhar forçadamente para a cadeira. Ela se senta com um baque forte pelo poder causado pelas sombras. Meu filho às vezes não tinha muita paciência, apesar do que demonstrava. Bom, Taylor, você acredita em anjos e demônios? Ela dá uma risada e revira os olhos e diz: Sou agnóstica.
Não creio, mas também não duvido de tal existência. Seria essa a resposta correta que quero ouvir? Então, mais ou menos. Ela cruza os braços e se estica sobre a cadeira. Era isso que me faltava agora. A filha de dois seres divinos, anjo e um demônio. Não acreditava no poder. Hum, isso era uma grande ironia. Bom, interrompe Jack, irritado antes que eu possa falar algo. Creio que terá que mudar de percepção, minha cara, pois agora você se tornou a princesa das terras de ninguém. Jack tem um costume de perder a pose quando algo vai além de seus princípios ditos. Vejo que Taylor fica confusa, mas seus olhos brilhavam uma pequena chama de risada e humor, o que tudo aquilo indicava que ela cria, creia que ela não estava numa verdadeira realidade. Tudo aquilo era causado por uma ilusão de LSD, que descobrimos ao invadir a mente da princesa. Já havia ter usado diversas drogas, não somente alucinógenos, mas também drogas viciantes, como cocaína e maconha. Não eram nem um pouco relacionados a Linsley. Na verdade, o cultivo de nenhuma droga existia no reino. Pois o que ele falou, mesmo que possa parecer brincadeira para você, princesa, isso tudo é real. Nossas formas, nosso mundo, Taylor, eu digo. Você é fruto da junção de dois seres judaico-cristãos. Um anjo era sua mãe e seu pai é um demônio. Sua pose endurece na cadeira, mas ao mesmo tempo sua postura continua firme e sem entender aquela pura brincadeira e piada. Nada devia estar fazendo sentido para ela. Raramente eu tinha que lidar com seres que não tinham noção de suas mortes ou até mesmo do que era este reino. Todos que chegavam em Priembe tinham noções e lembranças da vida, mas também o impacto que foi perder ela, até mesmo por algumas razões que os primordiais desconheciam. Para eles, honravam a morte mais do que honravam a própria vida, pois foi a segunda chance que precisavam e mereciam. Era a paz de espírito. Tinha um pouco de noção das criaturas mágicas que viviam neste reino. Muitos permitiam, muitos foram médicos que entraram em suas mentes para conseguirem compreender o equilíbrio perfeito entre toda aquela linha temporal. Porém, para Taylor, foi uma verdadeira confusão. A mente daquela garota era mais confusa que o próprio labirinto do tempo. Ficar em Priembe até se curar. E depois, eu não sei o que seria feito de nossa princesa. Porém, rezava que ela morasse conosco, ou fosse levada a uma das hierarquias de meus irmãos, porque lá ela poderia ser cuidada por aqueles que compreendiam a existência. Taylor agora ria, tirando sarro de tudo. Ancestrais, que criança mais ingrata! Minha compostura permanecia a mesma do início da conversa. Jack já estava ao lado de Persephone tentando acalmar a sua amiga, que estava pronto para dar um murro na garota. E Black, sua sombra ainda cobria a porta, mas dava para senti-lo em toda a casa, em cada pequeno lugar, que aquele lugar tinha escondido uma mísera sombra. Porém, mesmo não conseguindo vê-lo, Jack era às vezes um mistério. Black às vezes era um mistério. Quando ele, quando ele usa suas sombras, é como se ele
fosse tudo e nada. Eu disse que iria te deixar ir embora. Se ouvisse a verdade, Taylor. Essa é a verdade. Você é a princesa de um enorme reino consumido e constituído de almas, seres místicos, mitológicos, deuses esquecidos entre vários outros de várias crenças, até mesmo culturas diferentes e que um dia foram apagadas da essência humana e universal. Você é a razão pelo qual o inferno e os céus declararam ordem de extermínio à nossa dimensão. Você é o primeiro ser a nascer em nossas terras. Por isso, se você morrer, todos nós vamos morrer também. E queremos, ó jovem, que se misture e junte a nós para esta guerra, para conseguirmos igualdade perante aos céus e o inferno, antes que morremos todos desta vez, sem chance de recuar. Taylor fica por alguns segundos sem reação. Mas logo sua risada fica ainda mais histérica, como se eu tivesse contado a maior piada do mundo para aquela jovem. Ria de forma escandalosa, barulhenta. Até os outros do lado de fora sem dúvida estavam ouvindo. A mão que estava em seu estômago, indicando a dor que ela estava sentindo, ou fingindo. Ela tenta tomar um fôlego entre cada uma das gargalhadas. Eu não sei que droga eu usei, mas ela limpa a lágrima causada pelo riso. Eu vou precisar usar compom novamente mais tarde. Ela se levanta da cadeira, que é jogada para trás desastrosamente. Mas logo parece voltar à sua realidade e se ajeita, levantando tudo com rapidez, arrumando a sua roupa que usava. A roupa ainda da enfermaria. Que não era mais a roupa de festa, graças ao pai, porque não entendia o que ela estava usando. Aquele vestido justo no corpo. Meu pai, como garota, não tinha decência. Ela vai até a porta para ir embora. Já contou sua história? Posso ir embora agora? Taylor cruza os braços sobre o peito. Eu concordo com a cabeça e faço um sinal para que Black libere as suas sombras, que engoliam a porta ainda. Ele toma novamente a escuridão para dentro dele. Consigo ter uma noção melhor para onde ele está agora. Finalmente. Taylor era uma criança muito imprudente. Como um dia Raum criou esta garota, eu não tenho ideia. Ela não tem nenhum carisma, força, liderança, compaixão. Ela não tem nada que seus pais têm. É mais parecida com Nadia do que com Raum. Com um tremor de leve que acontece nas sombras, que pareciam estar por toda a casa agora, consumindo como um buraco negro. Consegui entender e sabia que Black não estava de fato em um lugar fixo. Ele se espalhou por toda a casa. Porém, Black surge com um capuz cobrindo sua cabeça e olhava para baixo. Ele estava perto de Taylor. Era muito mais alto por conta disso. Tenho certeza que mesmo ele querendo se esconder, olhar para baixo lhe dava-lhe a perfeita visão de seu rosto. Era somente necessário erguer a cabeça um pouco. Ela deu um passo para trás como se estivesse vendo um vulto. Ela segura a maçaneta com tanta força para tentá-la abrir. Mas Black segura sua mão de forma leve e um arrepio percorre o corpo de Taylor, pois a visão de suas asas passaram levemente pela camisa branca, que se moveram contra sua pele. Pelo jeito, ao se arrepiar, suas asas se moviam, o que ela não repara, graças aos ancestrais. Tudo o que ela falou é verdade, princesa, disse Black, virando o rosto de leve. Taylor move para onde está a mão de Black e tira com força, mas ele não a segura, pois Black estava usando sua forma insólita, apesar de que podíamos vê-lo. Ela se assusta quando a sua mão atravessa seu pulso magro. Antes que Taylor pudesse falar alguma coisa contra ele, Black leva a mão até sua testa e toca seu terceiro olho,
desfazendo o feitiço que fiz nela. Mas, mas o que? Eu penso. O que isso queria dizer? O que este garoto estava tramando agora? Ela olha para o reflexo de si mesma que via na porta com as pequenas vidraças na parte de cima. Ela não repara somente na sua forma, mas em principal na visão de Black. Sua real visão. Black, por favor, não. Eu penso e digo em sua mente. Seu imbecil de merda! Sem dúvida foi você que me injetou algo naquela hora, que me colocou naquele carro fedorento! Se não me deixar sair daqui agora, eu espero que tenha culhões, garoto, pois eu vou esmurrar você e essa sua cara horrorosa e fazer o sangue voltar a correr, porque eu vou manchá-lo completamente o chão com ele. Black tira a mão da porta e Taylor enfim segura a maçaneta. Ela olha para todos nós nos encarando e diz apontando o dedo: Ninguém me sequestra. Ela cospe no chão e diz: Vão pro inferno. Definitivamente ela é mimada. Se Taylor soubesse que em uma briga com Black ela seria morta, na verdade qualquer um seria morto. E é provável que uma alma seria perdida completamente da existência, resolvida a pó. Que todos naquela sabem muito bem que Black é um dos seres mais fortes das terras de Anlinze, mas que infelizmente não possui coragem alguma, o que interfere diretamente em seus dons. Ela não tem ninguém, diz Black olhando para Jack, que estava nitidamente irritado com o fato que a nossa princesa acabou de insultar seu irmão. Dê um tempo a ela. Talvez ela se acalme em breve. Tomara que esteja certo, irmão, diz Jack. Sempre Jack ficava irritado com os tons de sangue que impregnavam sua eternidade naquela pele assustada, como se tivesse banhado nelas, enfiado a mão em tonéis de sangue, além de começar a liberar o seu típico odor, que fazia qualquer pessoa se submeter completamente a ele. Malditos feromônios. Era isso. Eu não precisava disso agora. Não precisava de estar perto deles. Para eu conseguir invadir a sua mente novamente e manipulá-la, penso que teria que colocar Taylor novamente em coma, pois ela, sem dúvida agora já estava longe. Jack por um tempo olhou para mim. Ele sempre remói seus sentimentos. Porque ele me disse para deixarmos ela dormindo por mais tempo. Taylor havia saído porta afora, e aparentemente na direção errada. Foi em direção à Floresta do Desespero de Priembe. Aquilo não era bom sinal. Ela tinha que ter seguido para o portal, e isto a levaria para as áreas seguras de John Linsley, não as terras amaldiçoadas. Essa adaptação realmente seria difícil. Muitos de nossas vilas andavam com algum ser ao seu lado. Muitos consideravam-se irmãos. Priembe era a primeira vila e principalmente aqui moravam os familiares. Muitos às vezes tinham relações amorosas com pessoas de fora, mas eu não interferia nisso. Black, eu pergunto, por que fez aquilo? Ela precisava ver atrás da magia, diz meu filho calmamente. E dizia tão baixo que acreditei que somente eu conseguia ouvi-lo. Black ainda estava parado no mesmo lugar. Ele já tinha ouvido coisas piores de seres piores. Ele não conseguia aguentar Ele conseguia aguentar aquele palavreado imposto sobre ele novamente. Mas Jack vai em direção ao irmão, que parecia uma estátua. Tira o capuz da cabeça do jovem e que encolhe seus ombros. Os cabelos longos e escuros bagunçados com o ato de Jack. Ele passa a mão pelos fios levemente,
os penteando para trás, deixando-os ainda um pouquinho mais bagunçados quando caem em seus olhos. Não leve isso para o lado pessoal, meu irmão. Black começa a se retirar e querer entrar novamente para suas sombras, mas rapidamente fazendo minhas nebulosas balançarem, parando atrás de Black, que se assusta. Ela dá um passo e dá um abraço apertado em seu amigo, Persephone, o puxando para longe daquela escuridão. Mande ela ir se fuder, irmão. Ela olha para nós, a sala em si e completa. Sabíamos que isto iria acontecer. Nossa princesa é meio excêntrica, não? Jane? Ela olha para mim pedindo ajuda para lidar com aquilo. Vou em direção à cadeira que Taylor estava sentada e a pego. Começo a levar novamente para a cozinha com magia. E reparo que assim consigo visualizar a cozinha de Persephone. Desgastou e descontento com aquele puro ódio que a garota e que a jovem felina colocava contra as paredes muitas vezes. Era possível vê-la toda destruída, as paredes com tantos buracos e furos que pareciam um queijo. Começo a me retornar à sala e vejo que Black estava desconfortável com tantos toques e abraços de seu amigo e irmão. Ela é muito mimada, isso sim. Digo por fim aos três. Alguém deveria ir atrás dela? Pergunta Persephone se virando e olhando-me com calma, mas puxando de Black pelos ombros para impedi-lo de fugir. Não, ela vai voltar sozinha. Provavelmente ela vai se perder na floresta, ter algumas crises, entrar em pânico, se perder de novo e voltar. Digo, isso aconteceu com todos nós, disse Jack, olhando para Persephone, que responde com uma confirmação da cabeça. Black olha para Persephone de canto de olho, querendo entender a indireta que estava fazendo, principalmente o bico e os bigodes que começaram a ficar tortos. Você lembra disso, não lembra? Todos nós temos reações semelhantes, diz Black. Isso, apesar de tudo, teve muito tempo já. Diz ele muito baixo. Ai, por favor, não me lembre disto. Ela faz um gesto com as garras que finca levemente nos ombros de Black, mas ele nem sequer se retrai. Como a nossa formosa princesa vai lidar com tudo isso? Persephone me pergunta, e eu simplesmente olho para ela e ela entende o que eu quero dizer. Todos nós sempre lidamos com o medo, de alguma forma. Com isso, Black toma sua forma insólita novamente e consegue escapar dos braços e garras de Persephone que o circulavam e o prendiam. Mas entendo que se ele sumisse, eles não iriam gostar. Por isso, meu filho permanece perto dos dois, que sorriam sadicamente, e Black se encolhe. Ela, e se ela for pelo caminho dos ossos? Diz Jack, começando a andar pela sala em direção a uma parede para se encostar. Mas Persephone também por seu costume de não ter sofá para receber as pessoas, o que era bem estranho. Nem sequer ela tinha alguma almofada para sentarmos. É bem provável que ela morra se for por lá. Ele parecia feliz com aquele pensamento. Vou em direção à grande sala e me sento no chão mesmo, com as pernas para frente, para que eles entendessem que não haviam com que se preocupar, porque toda a vila eu rezei internamente que de fato ela fosse para o lado correto, correndo, que algum ser a assustasse e a levasse para o portal, não para a floresta, pois nenhum de nós queria vê-la caindo e sangrando. Só havia poucos sussurros, dizendo por todo o nosso reino.
e por toda a nossa vila. Alguns olhares que foram provavelmente para a direção que ela tinha corrido. Ninguém era louco de entrar naquela floresta, a não ser Black. Persephone vai até a almofada e senta-se com as pernas esticadas, assim como eu, e olha para mim. As fadas não vão machucá-la. Elas sabem quem ela é, não é? A terra deve ter a avisado, contado-lhes, no momento em que o solo fez um cobertor em seu corpo. Mas, somente para prevenir, Jane, não acha melhor enviar Black? Eu olho para as sombras que haviam de algum lado. Ele não estava lá, mas apesar de tudo, realmente também parecia não estar ali na nossa frente. Black era perfeito com ilusões de sombras. Mas ele conseguia ouvir, mesmo que não estivesse dentro daquela casa. Pode cuidar da nossa princesa, meu filho. Não interfira em nada. Deixe ela ter as crises sozinha. Mas não permita sua morte. Por que eu tenho que fazer isto? Diz ele baixamente com indignação. Jack o olha surpreso, ou pelo menos acha que olha. E Persephone leva a mão ao coração e limpa a uma lágrima imaginária que descia de seu rosto. Ah, me desculpem, eu sempre fico emocionada com tal coisa. Alguém que odeio quase sendo morta. Jack então sorri ao ver a encenação da amiga. Suas presas aparecem novamente. Nós não estamos reclamando. Deixa morrer, disse-me. Veja isso como uma oportunidade de conhecer a sua princesa. Digo para Black. Gostava tanto de ouvir as histórias dela. Então agora tem a chance. Ele não disse nada. Horas, ele vai adorar isto. Ele sempre teve um fascínio por Taylor. Diz Stephanie rindo e tirando um pouco de sarro do amigo. Isto é um fato, disse Jack. Ele sempre gostou dela. Ora, meu irmão, como ousa mentir para nós? Calem a boca, todos vocês, disse ele baixamente em algum canto. Todos naquele lugar começam a rir. De toda a merda que vai acontecer. A culpa não será sua, diz Persephone, que somente se ajeita ainda mais e começa a se deitar na almofada. E ficando parecendo uma bolinha de gato. Por mais da metade do seu corpo estivesse para fora, era engraçado vê-la fazendo isso. Hermano, fique calmo. Todos nós passamos por isso. Até a reação dela foi bem amena. Jack olha para mim. Eu tentei matar nossa madre. Lembra? Ele aponta para meu corpo, que tinha várias cicatrizes causadas pelos seus cortes, que fez no dia de sua transmutação, após roubar um bisturi das enfermeiras. Tem sorte de eu amar todos vocês. Falei rindo, passando a mão nas minhas cicatrizes. Meus cascos fazem barulho no chão quando eu começo a limpá-los para me levantar. Eu exibo elas sempre com orgulho. Minhas cicatrizes são minha história, a história de cada um dos seres que um dia eu cuidei. Persephone também. Olho para ela, que simplesmente levanta a cabeça de sua bolinha. Ela pede desculpas de modo silencioso, com os olhos bem abertos, mexendo a sua boca. Ela tentou me estrangular. Lembram? Como eles poderiam esquecer? Jack teve que amarrar e amordaçar Persephone por 3 dias diretos, pois ela tentou me machucar em diversos momentos. Depois de descobrir como escapar do reino,
Não só tentou me matar, na verdade, tentando matar com qualquer um que ficasse em seu caminho até o portal. Ela ficou perdida nas florestas por semanas. Black foi quem a achou. Ele com uma tropa de fadas no caminho dos ossos, pois nenhum outro banido podia entrar na floresta que continha quilômetros de hectares. Acharam ela dentro de um buraco, magra e cercada de moscas e carrapatos da alma. Por quê? Por que será que tem que sempre ser assim? Perguntou Jack, colocando um braço apoiado na sombra, como se estivesse colocando ao redor de Black, que perto dele, apesar de tudo, parecia tão pequeno. E olha que Jack era alto. Black então aparece novamente, e Jack o puxa e o apalpa com força, sentindo os ossos do corpo. Quando foi a última vez que você comeu? Porque ninguém aceita a morte, diz Black. Taylor, como é que ela vai ficar? Viva? Vai ser complicado dessa vez. Ela tem muito a perder. Diferente de nós, não tínhamos nada, disse por Stephanie. Black dá um suspiro e enfim aceita a tarefa que eu dei a ele anteriormente de cuidar de Taylor pelas ondas de sombras daquela floresta que iria matá-la sem pestanejar. Ele volta a ficar muito curvado e retraído. Falta de coragem. E ter que enfrentar aquele lugar novamente. Bom, vamos ir ao cenáculo? Diz para Stephanie se levantando com pressa de sua bolinha, fazendo com que suas patas de almofadadas batessem no chão com força. Ela vai com alegria até a porta e coloca seus sapatos de couro rapidamente. Estou faminta! Ela olha para Black, que coloca seu capuz e vai em direção a uma sombra bem lentamente. Eu vou arrastar você, magrelo. Você precisa vir junto. Temos que pôr vitamina neste corpo seco. Temos que garantir que você deixe de ser esta tripa seca. Jack dá uma risada e puxa o capuz novamente de Black, bagunçando seu cabelo, e dá um sorriso tímido no rosto do irmão. Pera abre a porta com força. Eu me levanto e bato meus cascos no chão, que assim limpam todo o lugar magicamente, e eu vou andando em direção a eles. Agora, os três já estavam do lado de fora, fazendo uma algazarra, atormentando Black. Os seres que andavam na rua olhavam para nós, mas logo voltavam às suas rotinas, sabendo que quando se tratava da casa de Perséfone, barulhos altos e estrondos eram constantes. Todos assim que saímos, Jack fecha a porta com um chute, pois Perséfone nunca lembra que estava longe bastante e não ligava se a porta estava aberta ou fechada ou até mesmo escancarada para qualquer um, apesar que ali não havia roubos. Nós três, em silêncio, começamos a andar, porque Stephanie já corria na frente. As passarelas e os chãos hoje de pedra estavam muito limpos. Graças a Deus, Crisnalda fez seu trabalho com antecedência nas plataformas de pedras porosas. O chão ainda estava muito úmido, por conta do musgo que crescia entre as rochas e as árvores que tinham perto das casas. As trepadeiras já consumiam completamente algumas delas. Estavam germinando pequenas flores rosas. Estávamos chegando na primavera. Seria uma linda dança das flores este ano. O Festival da Colheita no Lago dos Reflexos seria comemorado por rosas. Rosas em todo o lugar. A cor da esperança. Isso era poético para nós. Todo ano uma determinada cor de flor, escolhida pelas fadas, algumas das casas de Priembe, também eram feitas de madeira. E assim como as fadas, eram pintadas e mudavam conforme as flores das estações. Outras rochas
algumas que eram cobertas por musgos. Algumas das casas eram tecidos. Essas eram completamente únicas. Minha magia as fez com determinação. Como tenda de desertos, os tecidos eram grossos, casas perfeitas. Não cresciam vegetações ao redor. Assim, eram cercadas por magia, a minha magia. Sempre quando era quente, nunca ficava frio dentro delas. Alguns dos seres cujas suas antigas moradias eram em tumbas de deserto, eles sempre escolhiam esta proteção como lembrete de suas raízes e honravam assim o que um dia foram. Se chovia, não molhavam, se ventava, não levantavam. E era firme como pedra, minhas verdadeiras perfeições de moradias. A vila de Priembe era formada com uma estrela de 5 pontas. O centro do lugar era o círculo da estrela, onde ficava a nossa praça. Era o núcleo da nossa vida, uma enorme taverna, um cenáculo com mais de 500 metros quadrados, uma grande área de alimentação, onde todos iam comer e festejar, passavam o tempo com as suas famílias, amigos. A vila toda sempre se reunia ali. Festas particulares raramente aconteciam. O particular pertencia a todos daquele lugar. Geralmente, essa taverna era a fonte de vida de minha vila. Qual será a carne que vamos ter hoje? Pergunta Jack, olhando feliz para mim. Pela cara de Perséfone, algo estava de errado. A gata olha para o irmão em desespero e depois para a porta do salão. Nós dois nos entreolhamos, Jack e eu. A mulher gata ouvia qualquer coisa à distância. Realmente tinham esquecido de algo. Aqueles dois eram os nossos caçadores. Era uma única forma que eu encontrei de manter os mais sanguinários desta vila em plenitude com todos. Eles podiam caçar quem quisessem, desde que não interferissem no reino dos nossos irmãos, assim como não interferissem no equilíbrio de toda a nossa terra. Porém, sempre existe o limite para suas mortes. Eles vão caçar, mas sempre tinham os pedidos de carne dos moradores. Nunca podiam ultrapassar isso, e eu sempre sabia se passavam. Às vezes, eles eram levados por Black para um reino humano, para uma caça específica, para um recém-chegado ou para uma comemoração, como um leitão ou até mesmo javali. Para Jack, andar e sair fazendo a sua verdadeira faxina era uma festividade cada vez. Eu olhava para Perséfone. Ele agora fazia um sinal à distância com seus olhos, o que estava indicando aqueles dois não fizeram seus deveres do dia. Ai, ai, eles sempre esquecem e fazem de última hora, mas pelo menos sempre entregam os nossos alimentos a tempo. Nós esquecemos a caça! Gritou Jack. Vocês dois preferem cervo ou coelho? Perséfone vem correndo em nossa direção e pede desculpa para mim se curvando. Esta sempre é uma ótima época para caçar esta espécie. Per chega realmente perto e abraça o irmão comemorando. Vocês não preferem coelho? Perséfone parecia muito determinada a sair correndo atrás de lebres e legamorfos extremamente rápidos. Neste momento eu olho para os dois e aviso. Façam o que querem. Me desculpe, madre, diz Jack, enquanto Percy curva novamente. Esquecemos da caça, mas já estamos indo.
Não precisa pedir desculpas, meu filho. Digo, tocando o ombro de Jack e Persephone. Eles concordam com a cabeça. Olham para o irmão que se retrai levemente naquela sombra e, por fim, saem de perto de nós dois. Quando foi sua última refeição? Perguntou Jack antes mesmo dele ir. Black olha para o irmão e dá um sorriso como se estivesse pedindo desculpas. Eu não me lembro. Os olhos de Jack ficam mais escuros com o sangue venenoso. Porém, ele sempre se acalma respirando fundo. Daqui a pouco vão enfiar um tubo em você. De novo, meu irmão. Ele puxa para perto e novamente dá um abraço, fazendo cafuné no irmão, e seu cabelo fica parecendo que levou um choque. Meu irmão, você está tão magrinho. Tem que comer. Ou, quando for se divertir com sua princesa, vai quebrar. Ela é gorda. E quem disse que eu quero me divertir com ela? Diz Black, cruzando os braços e se afastando do irmão devagar. Stephanie dá uma risada. Quase que cai no chão com isso, porque seus sapatos de couro escorregam. Ela em pensar, Black e Taylor poderia ser quase impossível. Seu pau, disse Stephanie sorrindo. As presas vinham para fora a cada gargalhada. Parecia sanguinária, mas ela sempre era assim. O seu cheiro de virgem dá para sentir de longe. Será que o inferno vai aceitar você como oferenda? Porque assim podemos te matar. Ela faz uma piada com Black. Eu dou uma leve risada com o pensamento. Decido entrar na brincadeira. Acredito que Thanatos não aceitaria, digo. Mas Azarael é gente fina. Azarael, gente fina, diz Jack. Creio que ele jamais aceitaria se nós entregássemos seu próprio filho como oferenda. Só se por um grande acaso ele estiver se portando como Anubis, diz Black sorrindo. Aí talvez ele aceite que me entreguem como sacrifício. Eu quase fui comida por pulgas há 2 meses atrás, diz Persephone rindo. Creio que Morrigan não iria me aceitar. Eu acho que ele iria preferir algo para limpar os dentes, né, pequeno Black? Ela dá uma risada. O Clyde Black tinha diversos nomes em diversas religiões e crenças. Nunca sabíamos como não mencionar a ele, então mencionávamos seu nome, qualquer nome que um dia foi-lhe imposto, sem ao menos nos importar com isso. A morte era extremamente amigável. Ao longe eu conseguia sentir o cheiro da massa sendo preparada, os temperos começando a ser amassados e colhidos. Persephone começa a sentir o mesmo e olha para Jack. Esse era o sinal definitivo de que precisavam ir. A carne precisava estar na cozinha em poucos momentos. Bom, essa é nossa deixa, diz Persephone. Temos que ir à caça, senão Hilda vai nos preparar ao invés de coelho. Ela não tem paciência para tirar pelos longos como o seu, felina, diz Jack. Mas talvez as corte as orelhas e as patas para fazer ensopado. Eca, eu digo, vocês sabem que ela não faz isso. Black e Stephanie ficam rígidos, como se eu tivesse dito algo absurdo. Ele retira seu terno e entrega para mim. Somente tira suas abotoaduras de seu braço e coloca sua manga um pouco mais para cima. O lenço de cetim que tinha em seu bolso também é entregue. Abre os botões da camisa e ajeita levemente o macaquinho. Já Stephanie somente verifica as amarras de seus pés e agora coloca as amarras em suas mãos.
as dividindo em duas. Geralmente eles caçam com rapidez, ou preferem matar as presas com as próprias mãos, não usando armas, apesar de estarem sempre disponíveis a eles. É o que eu lhes digo. Minha madre, ela é mais sanguinária que nós. Ele sorri. Você não tem conhecimento disso ainda. Sinto muito, mas não poderei segurar meu terno. Teria como ficar com ele até meu retorno. Faço que sim com a cabeça. E ambos, antes de partirem, se despedem de mim e de Black. Os dois, após o ato, partem correndo para o início de Priembe, passando pelo portal que brilha as insígnias desenhadas nas rochas. Fico sozinha com Black e começo a andar novamente. Não falamos nada, até estarmos perto da taverna. Quando olho para cima e vejo como os céus começaram a mudar para o clima noturno e frio, olho para o lado e vejo que Black agora estava muito mais confortável. Ele se mesclou com as sombras, se tornando quase impossível de se ver. Era espesso, denso e escuro. Agora ele praticamente sumira. Porém, os olhos de meu filho, cor púrpura, eram extremamente visíveis, como as duas estrelas num céu de penumbra. Eu vou atrás dela. Tentarei trazê-la antes da próxima mudança. Balanço a cabeça e digo suavemente em sua mente. Tome cuidado. O vento bate com força e o leva em direção à floresta do desespero. Black, quando chega de noite, controla melhor a escuridão do que quando é de dia. Eu reparo que agora eu estou sozinha, indo para o cenáculo, esperando ansiosamente pelo almoço naquela noite.